A primeira formulação dogmática sobre a doutrina da Trindade, ela foi estabelecida no Concílio de Nicéia de 325 depois de Cristo. Esse concílio foi convocado para discutir algumas ideias que Ário, presbítero da igreja da época, estava colocando contra a doutrina trinitária. Ele entendia que Jesus Cristo em algum tempo tinha sido criado por Deus, portanto não era igual ao Pai, e difundia essas ideias. Então, o Concílio de Nicéia de 325 foi estabelecido para isso, para discutir sobre o arianismo e para considerar, como aconteceu, foi considerado como heresia a doutrina e o entendimento de Ário. O Concílio de Constantinopla também, de 381 DC, também continuou a discussão sobre o arianismo. O Concílio de Constantinopla foi estabelecido para deixar claro, para estabelecer e para confirmar a divindade absoluta da segunda pessoa da Trindade, do Filho de Deus. E nesse concílio foi apresentado o credo de Atanásio. Você deveria pesquisar a respeito e deixar estabelecida a doutrina da Trindade. Começando lá no Antigo Testamento, por exemplo, a gente pode vou dar só um exemplo. Aí, caso você queira, você poderá pesquisar outras referências. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas referências para você ler sobre a doutrina da Trindade, que vai referenciar a Trindade na Bíblia. No capítulo 18 do livro do Gênesis, por exemplo, a gente vê uma aparição teofânica onde a divindade é representada em 3 anjos. Ainda aqui no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 26, na criação do homem, o texto nos obriga a perceber um plural. Aí o texto diz assim: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, existe um plural na divindade. Façamos. Indica, a gente é obrigado a perceber mais de uma pessoa nesse contexto. Em relação à divindade de Jesus Cristo, ele mesmo declarou com as próprias palavras: eu e o Pai somos um. No texto hebraico a gente percebe a palavra Ehad, que se refere a Deus. Deus é conhecido como Elohim Ehad, Deus único. Ani ve'avi Ehad anahenu, eu e o Pai somos um. Então ele próprio reivindica que a natureza dele é a mesma de Deus. Ele próprio reivindica nesse versículo a sua natureza divina. No Ide e Ensinai Todas as Nações, de Mateus capítulo 28, a gente também percebe ali a apresentação de 3 pessoas. Portanto, Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esses textos mostram a doutrina da Trindade com clareza. Se a gente quiser aceitar a ideia, não vai ser muito difícil. Tem muito versículo bíblico que ajuda a gente a entender essa questão. Também no batismo de Jesus, que é uma passagem muito conhecida, a gente vê que Jesus está nas águas para ser batizado, ouve-se a voz de Deus do céu falando: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, e o Espírito Santo é visto na forma de uma pomba descendo sobre ele. Essa é uma das mais famosas argumentações sobre a doutrina da Trindade, mas claro que se você procurar nas Escrituras, você vai perceber a segunda pessoa da Trindade caracterizada como pessoa e também como divino. Muitos versículos, eu vou deixar alguns aqui na descrição do vídeo para você ler. Muitos versículos falando claramente que ele é Deus. E em relação à terceira pessoa da Trindade, não é diferente. Em relação à terceira pessoa da Trindade, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 10, 11, a gente percebe o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, com capacidade de sondar as profundezas de Deus. Se ele não participasse da natureza divina, ele não teria esse poder, essa capacidade de sondar as profundezas de Deus, de entender
a complexidade das coisas profundas de Deus. Daí a gente pode depreender a divindade do Espírito Santo. Em relação à operação dos dons também, o Espírito Santo tem poder, autoridade, inteligência e sabedoria para distribuir os dons no meio da igreja conforme a vontade dele, conforme ele quer. Ele dá o dom conforme a sua própria vontade. Então ele mostra soberania, ele mostra inteligência, capacidade, mostra pessoalidade. Agora, olhando o gráfico, se você quiser ver como é a relação pessoal dentro da Trindade, imagina que esse triângulo represente a divindade. O que é Deus? Deus, no meu entendimento, é uma natureza. Deus é a natureza das três pessoas da Trindade. Não são três deuses, é um único Deus. É uma única natureza que engloba as três pessoas. Então, se você imaginar que o triângulo aí é a divindade, dentro dessa divindade, nessa divindade, nós encontramos três pessoas. O Pai, que está no topo, o Filho, a gente pode colocar aí a mão direita, né? E o Espírito Santo a gente pode colocar aí a mão esquerda. Não tem nenhuma preferência, é só porque o triângulo tem três partes, né? Então não dá para a gente colocar de outra forma. Mas as Escrituras parecem representar o Pai e Yahvé como sendo a pessoa mais importante da Trindade. O Filho aparece em segundo lugar e a terceira pessoa da Trindade, como já é cultural, aparecendo, obviamente, em terceiro lugar. Mas como você pode ver no gráfico, o Pai não é o Filho, como o Filho não é o Pai. O Filho não é o Espírito Santo, como também o Espírito Santo não é o Filho. E o Espírito Santo não é o Pai, como o Pai também não é o Espírito Santo, tá bom? Então, esse gráfico tenta mostrar para você que existe uma única divindade que é subsistente em três pessoas. Os três são da mesma substância, da mesma personalidade e eles são indistintos, tá bom? É isso. Explicando uma doutrina milenar, tentando transferir a explicação em miúdos para que você possa entender. E eu espero que o gráfico também ajude você a entender melhor esse conceito. A propósito, um dos mais difíceis conceitos do cristianismo e das Escrituras. É isso por hoje. Se inscreva no nosso canal. Vai ser muito bom ter você como inscrito aqui do nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos, deixe um like e ative o sininho. E quando você ativar o sininho, escolha a opção todas as mensagens. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo aqui, o YouTube avisa você. Fique com Deus e até o próximo vídeo.